A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui para trazer o nosso momento de devocional no nosso WhatsApp. E vocês bem sabem, nós vamos dar continuação ao estudo do livro de João. Da Epístola de João. Já estamos no capítulo 2 e vamos do versículo 18 em diante. Para você que ainda não fez sua oração, dê uma pausa e retorne para que a gente comece, amém? Para que venhamos a estudar a palavra. Eu aguardo você. Amém? Vou fazer a leitura nesse momento. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, muitos se têm feito anticristo. Porque onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Nesses dois versículos, versículo 18 e 19, João começa a falar que é a última hora e que o anticristo já estaria próximo. Mas ele quis dar uma observação que além desse anticristo, existe também outros anticristos que estavam no meio deles. Nós podemos observar que existiam outros que estavam junto deles, mas que não faziam parte deles, que não faziam parte do corpo de Cristo. Versículo 20 e 21 diz o seguinte: E vós tendes a unção do Espírito Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes da verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, nesses dois versículos aqui, versículo 20 e 21 do capítulo 2, podemos observar que João afirma que os que ficaram, os que não saíram do meio deles, não se tornaram anticristos, esses tinham a unção do Espírito Santo. Eles tinham a unção de Deus e por isso tinham a capacidade de conhecer a verdade. Vamos para o versículo 22 e 23. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Nesses dois versículos aqui, no versículo 22 e 23, começa a ser revelado a situação que estava acontecendo no meio dos cristãos daquela época. Aqueles que saíram do meio do corpo de Cristo e que eram anticristos, eles estavam afirmando que Jesus Cristo não veio de Deus, que Jesus não é o Cristo. Existia, como já falei para vocês, a questão da doutrina do gnosticismo. E eles explicavam que Deus não podia se unir com o ser humano, não podia se unir com o ser material. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu que no momento do batismo, Deus veio e habitou num homem chamado Jesus, e que um pouquinho antes dele ser crucificado, esse Espírito saiu de Jesus Cristo. Isso só para afirmar essa teoria. Então, eles diziam que Deus não podia ter se manifestado em carne. E isso tinha que ter acontecido para que houvesse a legalidade da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, essa é a mentira principal que João está discutindo aqui nessa passagem. Vamos para o versículo 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, João continua aqui exortando aos cristãos a permanecerem no caminho, a não seguirem o caminho dos anticristos que tinham na época dele, e reafirmou a promessa
da vida eterna para aqueles que continuassem a seguir ao Senhor Jesus, a seguir aquilo que foi ensinado desde o princípio. Versículo 26 e 27. Essas coisas vos escrevo acerca dos que vos enganam, e a unção que vocês receberam dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, e não é mentira. Como ele vos ensinou, assim neles permanecereis. Então, mais uma vez aqui, ele lembra que todo o conhecimento que o cristão tem, aqueles que não se tornaram anticristos, vem do Espírito Santo, e que o cristão deve permanecer nesse conhecimento. E para concluir, o versículo 28 e 29. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido nele. Então aqui, mais uma vez, a promessa de permanecermos firmes nele, porque quando Jesus retornar, nós teremos confiança e nós saberemos que estaremos com ele. O que é que nós podemos aprender então com esse estudo de hoje? Nós podemos entender que nós vivemos no meio de muitas pessoas. E não só nessa época existiam pessoas que se diziam seguir a Cristo e depois saíram do caminho de Cristo e hoje ensinam mentiras. Hoje existem muitas mentiras ensinadas no meio de nós. Muitas coisas que estão entrando dentro das igrejas, mas nem precisa mais entrar. O povo de Deus está andando nas ruas e aprendendo o que não vem da parte do Senhor. Douglas, são tantas coisas, são várias coisas, as nossas novelas, dos nossos jornais, na política. Nós vemos crimes, nós vemos homicídios sendo legalizados. São coisas que não deveriam estar no meio do seu povo. Essas são as doutrinas dos anticristos dos dias de hoje. Então, que Deus nos faça fortes, firmes, principalmente para permanecer na caminhada com Ele, porque a mentira é grande, as mentiras são muitas. Peça ao Senhor Jesus que o Espírito dele continue a te dar firmeza e principalmente conhecimento dos erros que estão sendo pregados ao seu redor, e que você permaneça firme e forte no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e até a próxima.